Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Divaldo Franco já foi francês. Há 40 anos, Divaldo Franco foi pela primeira vez a Paris, hospedando-se na residência de familiares de um casal amigo. A primeira noite naquela capital foi-lhe tormentosa, não conseguindo conciliar o sono de modo algum por encontrar-se sob a atuação de fenômenos psíquicos perturbadores. Pela manhã, sentindo-se muito estranho, pediu permissão ao casal amigo para sair sozinho a passeio, sem dirigir-se a nenhum lugar em especial. O casal ficou perplexo, sem entender como é que uma pessoa que não falava francês e jamais tinha ido àquela cidade, pedia para sair a sós, sem destino. Ademais, eram 7 horas de uma segunda-feira, em que os monumentos históricos franceses não ficam abertos à visitação pública. Mas Divaldo insistiu, afirmando-lhes que levaria o endereço deles no bolso e dizendo que, se houvesse necessidade, os avisaria por telefone ou pegaria um táxi. Eles então concordaram. Divaldo saiu a pé, depois pegou o metrô, em seguida um ônibus que começou a levá-lo para fora da cidade. Algum tempo se passou dentro do ônibus e o médium foi cada vez mais se sentindo transformado em outra personalidade, uma personalidade muito severa que parecia detestar tudo e todos à sua volta. O ônibus começou a passar perto de certo bosque. Divaldo pediu ao motorista para descer do veículo, caminhando por uma estrada de pedras muito bem cuidada, que terminava em frente a um enorme mosteiro, onde predominava uma bela torre de igreja. Era uma ordem religiosa de monjas enclausuradas, que datava do século XVII, fundada por um frade capuchinho. Divaldo, cada vez mais incorporando aquela personalidade estranha para ele, sentia-se aturdido, mas dispôs-se a bater à porta do mosteiro, onde uma monja sorridente, após ouvi-lo, informou-lhe que o mosteiro não estava aberto à visitação pública. Disse-lhe ainda que as monjas viviam em clausuras e só lhes era permitida uma única visita masculina, que era a do confessor da instituição. Divaldo, muito pálido, pediu a ela que fosse chamar a monja mestra e deu-se conta, com surpresa, de que estava falando francês. Mas era um francês com um acento diferente, antigo. Sem saber porquê, a monja concordou, mandou-o entrar até o parlatório, onde uma religiosa de cerca de 60 anos lhe disse da impossibilidade de atender a seu desejo. O médium então retrucou com firmeza que desejava uma entrevista com a abadesa. Logo veio a abadesa, uma veneranda senhora belga de cerca de 70 anos, e passaram os dois a dialogar mais ou menos nos seguintes termos: Senhora, eu sou o fundador desta ordem,
que é muito severa com as jovens que estão recolhidas neste recinto. Quando criei esta instituição, não me dava conta disso, mas hoje venho pedir-lhe para ser mais complacente com as monjas, agindo de maneira mais benevolente para com elas. Meu filho, respondeu a abadesa, você é tão jovem. E por que está falando em francês provençal? Esta instituição é antiga. Foi fundada em 1625, em pleno século XVII. Como vejo que você está meio perturbado, vou providenciar para que seja levado de volta à sua casa. Onde você mora? Mandarei 2 irmãs desta instituição para acompanhá-lo até sua casa. Mas não antes que eu possa visitar a cela onde faleci, respondeu Divaldo. Como você sabe que nosso fundador morreu aqui? Irmã, eu sou o fundador desta instituição. Eu vivia em orações contínuas aí dentro, tanto que onde eu me ajoelhava, o piso de pedras pomes ficou um pouco mais afundado que o restante do assoalho. Na minha cela havia uma gravura da Virgem Santa, da qual certo dia, sem o perceber, queimei um pedaço com uma vela. Como o senhor pode saber disso? Perguntou a abadesa. Essas referências são verdadeiras, mas não constam em nenhuma de nossas publicações. Irmã, eu sou o fundador. A irmã diz que não posso visitar minha cela porque teria que passar pelo pátio interno, onde ficam as clausuras proibidas às pessoas do sexo masculino. Mas, se formos até o altar-mor, veremos que por trás dele há uma porta oculta que dá para uns degraus. Esses degraus vão terminar num corredor pelo qual, sem passar pela clausura nem pelo átrio principal, chegaremos à minha cela. Então, a abadesa, convencida e intrigada, lhe disse: já que insiste tanto, e para acabarmos logo com isso, venha e mostre-nos o caminho que diz conhecer. E Divaldo foi à frente, mostrando o caminho que conhecia muito bem, tendo a abadesa logo atrás dele, seguida pela irmã mestra e pela monja da portaria. Assim, foi realizado o desejo do médium e ele pôde observar na cela a surrada vestimenta do sacerdote, bem como o chão realmente mais desgastado perto do genuflexório, além de ter confirmado que a gravura da Virgem Santa não mais se encontrava lá. Feito isso, todos, muito emocionados, retornaram pelo mesmo caminho. A abadesa pediu às 2 monjas que se retirassem e perguntou a Divaldo se poderia explicar-lhe aquele fenômeno. O médium, então, lhe fala abertamente da reencarnação e da lei de causa e efeito, prometendo mandar-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, em francês, logo que retornasse a Paris. Já era hora do almoço e Divaldo, convidado pela abadesa, almoça na instituição. Continuam a conversar durante muitas horas. Ela, bastante emocionada, expressa amargura por ficar sabendo tão tarde dessas novas revelações, mas o médium lhe responde que não. Ela estava na plenitude das suas forças e que poderia, com os novos conhecimentos, usar do amor incondicional do Cristo para com as religiosas ali recolhidas. Convidado a lanchar, pois já eram 16 horas,
ele declinou do convite, mas aceitou voltar com as referidas monjas a Paris, onde, por certo, o casal amigo já deveria estar preocupado com a sua prolongada ausência. No dia seguinte, refeito e feliz, Divaldo vai a uma livraria para comprar os 2 livros de Kardec que o seu anfitrião se prontificou a entregar no monastério. Divaldo, então, a partir daí, passa a corresponder-se com a abadesa que se chamava Beatriz, a qual, 2 anos depois, foi transferida para a Bélgica, em decorrência de obrigações administrativas. Na década de 1980, Divaldo fez-lhe uma visita no referido país. Ela já estava com 90 anos, mas lúcida e muito feliz com o reencontro. A abadesa mostrou-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto lia e relia, e aí o médium lhe contou da sua vida atual, das conferências que realizava pelo mundo, da Mansão do Caminho que fundara em Salvador, na Bahia, e das demais atividades que lhe dizem respeito. Este lindo acontecimento da vida de Divaldo Franco foi publicado na revista Presença Espírita de maio-junho de 2009, e o texto foi condensado e adaptado por nós para apresentação neste vídeo. Divaldo Franco já foi francês. Sua palavra, energizante e forte, aponta o norte a todo caminhante que aspire, embora o peso da matéria, à fé sidérea que o fará triunfante. Quer na oratória sacra, quer na escrita, que flui bendita de altas dimensões, há nele igual vanguarda de esperança e amor que avança e inflama os corações. Quando tal voz nas almas relampeja, a ideal igreja em doce paz imanta, e faz das trevas luz ao convertê-las. E quanto mor o estrondo da batalha, mais prega, espalha, exemplifica e canta, e vive o Cristo, o semeador de estrelas. É isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.